Bom dia, irmãos. Eu hoje gostava de vos falar sobre a natureza. E há bocadinho a música não foi combinada, de que cantámos que Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã. E no fundo, nós cantámos que figurativamente o Senhor e Deus pode ser visto em atos da própria criação. Ele próprio se compara a um lírio dos vales, compara-se a uma estrela da manhã. E é fantástico como não fica por aí. Há tanta coisa na natureza que nos fala de Deus. E eu muitas vezes penso, quando não havia Bíblia, quando não havia, e havia os leis e os profetas, que era o Velho Testamento, mas as pessoas não tinham Bíblia em casa como nós hoje temos. E até mesmo quando o Senhor Jesus estava cá na Terra, as parábolas, recorria muitas vezes à natureza para explicar, coisas simples para explicar às pessoas. Eu acho que faz falta muitas vezes nós pegarmos em coisas simples da natureza e explicarmos verdades que figurativamente estão implícitas lá, e muitas vezes o Evangelho até pode passar de uma forma muito mais simples. E eu esta manhã gostava de falar sobre a natureza, mas uma criação em particular. Okay? Vamos ver como uma criação em particular feita por Deus, com a qual nós convivemos todos os dias e ensina-nos tanto. Eu deparei-me com isso quando estava a ler um livro, há coisa de uns dias atrás, sobre a natureza. Estava a ler e de repente caí em mim mesmo e disse assim, não, a próxima vez que eu falar à igreja, eu vou-me agarrar a isto, vou estudar isto e vou falar sobre isto. E calhou e de facto Deus mostrou-me que também era por aí o caminho. Eu gostava de vos falar da Lua. Hoje, bem-vindos ao mundo da Lua. A Lua como figura da Igreja. É uma coisa fantástica. Ao observar e ao estudar questões da Lua, vemos de uma forma tão fantástica como a Lua é uma figura bela da Igreja. Antes de começar a estudar a Lua em particular, eu gostava que lessem comigo dois versículos. O primeiro livro dos Salmos, Salmos capítulo 19, e vamos ler os primeiros 3 versículos de Salmos capítulo 19. Salmos 19, 1 a 3. Salmos 19, 1 a 3. Marquem esta passagem, porque depois vamos ler outra. E gostava que marcassem depois esta passagem também, para depois voltar a ela. Salmos 19, 1 a 3. A Bíblia diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Marquem esta passagem, vamos voltar a ela. E agora leiam comigo também Romanos capítulo 1, uma passagem subejamente conhecida, que fala também sobre a natureza. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20. Romanos 1, 18 a 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20, atenção. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Nestas duas passagens que nós lemos, há aqui duas coisas que isto dava pano para mangas, salva a expressão, mas há aqui duas coisas que eu queria destacar. Na primeira passagem, espero que tenham marcado, e vamos ler o versículo 3 do capítulo 19 de Salmos novamente. A natureza, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Eu aprendo aqui que a natureza tem uma característica que me permite ouvir a Deus. A natureza permite-me ouvir a Deus. Sem linguagem, sem fala, mas eu posso ouvir a Deus pela natureza. E na passagem de Romanos, no capítulo 1, versículos 18 a 20, no versículo 20, nós lemos que as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, todo o seu eterno poder, etc, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Se veem pelas coisas que são criadas. A natureza permite-me ver Deus. A natureza permite-me ouvir Deus. A natureza permite-me ver Deus. Deixem-me dizer-vos que mesmo que não houvesse Bíblia nenhuma, por isso é que nós estamos inexcusáveis. Porque a natureza é de tal modo fantástica que ninguém tem desculpa de, olhando para coisas fantásticas como nós olhamos todos os dias, de achar que Deus não existe. A natureza justifica que Deus existe. A natureza ajuda-nos a ouvir a Deus. Não sei o que diga a palavra de Deus que diz, mas ajuda-nos a ver Deus. Ouvir e a ver Deus. A natureza foi criada para que, no fundo, por 3 grandes motivos. Primeiro, para manifestar o eterno poder de Deus. Nós vemos isso no capítulo 1 de Romanos, versículo 20.
para manifestar o eterno poder de Deus. Segundo, para manifestar a divindade de Deus. Romanos 1:20 também diz isso, ok? Leiam com atenção, isto está lá escrito. Mas também para comunicar a existência de coisas invisíveis. A natureza foi criada para comunicar a existência de coisas invisíveis. Como é que isso acontece? É simples. Eu, quando acredito que a natureza foi criada por Deus, automaticamente Deus mostra-me coisas que eu não consigo ver. Pela fé, eu começo a ver outras coisas que a natureza me transporta para elas. Abre-me os olhos para as coisas invisíveis. São as 3 grandes vantagens e as 3 grandes mensagens que a natureza acarreta. E mais, a natureza foi criada de forma a que todos possam compreender. Não é uma coisa complicada de perceber. O homem é que tornou tudo difícil. Em Romanos 1:20 diz que todos podem compreender e ver e claramente entender. Diz mesmo assim, claramente entender. Portanto, não é de percepção difícil. O coração muitas vezes não quer entender porque está em pedra, porque quer reconhecer, não quer reconhecer que Deus existe e quer arranjar muitas invenções, como dizia Salomão, porque o homem dedica-se a arranjar invenções para ocupar a cabeça e não quer reconhecer coisas básicas como a criação, como um produto fantástico da obra de Deus e do poder de Deus. Repito, não havendo Bíblia, não havendo pregadores, a natureza testemunha por si mesma para que ninguém fique sem desculpa. Eu lembro-me, há um tempo atrás, eu não consegui descobrir essa ilustração, mas há um tempo atrás, há uns anos, eu falei sobre um tema e não sei porquê eu citei esta ilustração, eu não consegui encontrá-la, mas lembro mais ou menos. Que foi descoberto numa gruta nos Estados Unidos uma oração dos indígenas. Uma oração escrita na pedra. Sabem o que eles dizem? Não é adorar ao sol, nem adorar à lua. Porque também houve gente que se dedicou a isso. Que é muito fácil, porque são tão espetaculares que depois ninguém consegue... Às vezes as pessoas tendem a adorar a criação e não o Criador. Isso é outra coisa. Mas dizia assim: ó Pai das luzes, obrigado pelo bisonte. É mesmo assim. Obrigado pela água. Obrigado pela relva fresca. Mais ou menos assim, mas estava a agradecer ao Pai das luzes. Não estava a agradecer a um Deus de pedra, não estava a agradecer a Deus como nós hoje conhecemos, mas eles reconheciam que existia uma entidade superior a eles mesmos. Irmãos, isto é fé. É fé dada a conhecer pela natureza. Não há indícios que houvesse Bíblia na altura. Não há indícios que houvesse um missionário na altura ali. Mas havia pessoas com uma fé tão simples que perante a criação reconheciam que Deus existia e para isso era simples, era o suficiente. Escolhi falar-vos de uma criação em particular, a Lua. Mas eu, antes de tocar na Lua, queria tocar nestes aspectos para poderem compreender como, pela natureza, nós podemos aprender muita coisa importante. A Lua é o astro mais próximo da Terra. Tem uma influência vital nas nossas vidas. É determinante nas marés. Por exemplo, se a Lua estivesse mais próxima da Terra, nós éramos varridos diariamente por tsunamis. Se a Lua estivesse um pouco mais longe da Terra, não havia marés. E, portanto, os químicos que as marés transportam não existiriam e a vida seria impossível. A Lua está exatamente no ponto certo. A Lua divide o dia da noite. E se muitas vezes não a vemos durante a noite é porque há nuvens que não permitem que vejamos. Mas está lá. A Lua é utilizada para enviar sinais aos homens. Ainda há pouco tempo houve aquela polémica da Lua de sangue, em que alguns diziam que estávamos no fim dos tempos. Não é verdade. Isso é outra história. Mas é um sinal que Deus é um elemento que Deus usa para transmitir sinais aos homens. A Lua, e foi descoberta há pouco tempo, só os homens descobriram, mas a Bíblia já fala isto há muito tempo, que é fantástica nas colheitas. Mas há um versículo, eu não sabia disto, mas pelos vistos, os agricultores, as pessoas têm muita dificuldade, eu próprio também tenho alguma dificuldade em até acreditar nisto, mas é verdade, é um facto, a Bíblia fala nisso. Eu já vou ler o versículo. Mas há certas colheitas que, sendo feitas em certos períodos lunares, têm um impacto completamente diferente. Como é que isto acontece? Eu não sei. Não vou arranjar explicações científicas porque eu não sei. Mas a Bíblia diz isto. Em Deuteronômio 33:14, eu cito: e com os mais excelentes frutos do sol e com as mais excelentes produções das luas. A Bíblia fala que há colheitas, que a Lua tem uma influência direta nas colheitas, que tal forma que produz produções excelentes das colheitas. Portanto, há uma influência direta da Lua até nas colheitas. É corresponsável, sabem porquê? Pelas estações do ano. Eu achava que era o Sol só. Mas ao estudar isto percebi que a Lua também tem uma influência. Se a Lua não existisse, não havia estações do ano. Ok, é verdade que o Sol, o facto de estar mais longe ou mais perto da Terra, permite que haja mais quente, mais frio, e isso também determina as estações. Mas quem mantém tudo a funcionar direitinho é a Lua, a ajudá-lo. E eu explico. A Lua mantém a cadência das estações constante.
Se a Lua fosse mais pequena, passado algum tempo, a Terra teria estações instáveis. Se a Lua fosse maior, a Terra, por exemplo, não tinha estações absolutamente nenhumas. Veja como tudo está criado de uma forma bela. E quem diria? A Lua a ajudar o Sol nas estações. Eu não sabia. Eu vou-vos citar, e é a última passagem que queria que lessem comigo, e depois o resto já vou citar estes versículos, mas leiam comigo, que é a passagem onde Deus fala da criação da Lua, que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 14 a 18. Gênesis, capítulo 1, versículos 14 a 18. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, o sol, e o luminar menor para governar a noite, a lua. E fez as estrelas. 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Esta é a passagem base. Eu não queria começar a falar mais a sério sem ler estes versículos, porque estes são os versículos que relatam a criação dos luminares. O sol, a lua e as estrelas. Vamos agora analisar a lua como figura da igreja. Ponto número 1. São 8 pontos. Já sabem que eu vou ser breve. Não quero falar muito a correr, porque senão vocês não percebem. Primeiro ponto. No fundo é uma resposta a uma pergunta que vocês podem colocar. Por que razão Deus criou os luminares quando no versículo 3 já tinha criado a luz? No versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, Deus disse, eu cito, haja luz e houve luz. Pergunta, se Deus já criou a luz, por que é que Ele foi criar os luminares? É uma pergunta inteligente. A luz que Deus criou era uma luz difusa. Os luminares focam a luz diretamente para ocasiões específicas. Noite, dia, estrelas. Notem uma coisa, Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de confusão. Deus gosta da casa arrumada. E aqui vemos a primeira comparação com a igreja. Antes da igreja já havia crentes. À semelhança que também já havia luz. A igreja, no fundo, é a cereja do topo do bolo. É o aperfeiçoamento de tudo o que já existia. É a reorganização de tudo. Assim como a lua surgiu como uma reorganização do estado da luz, e foi uma reorganização de tudo isso para aprimorar a obra que ele tinha começado a criar no versículo 3, a igreja também foi uma conclusão de uma obra que ele já tinha começado a criar. Era um mistério. Ninguém ia adivinhar que neste quarto dia Deus ia criar também os luminares. Só Deus sabia. Da mesma forma também era um mistério a criação da igreja. Um aperfeiçoamento de algo que anteriormente já existia. Eu cito, está em Efésios 3:10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. A igreja é a suprema sabedoria manifestada. É como eu costumo dizer, e já citei, a cereja em cima do bolo. E para isso era necessário que anteriormente já existiam outras coisas. Mas foi a conclusão de algo esquematizado e algo pensado. Segundo ponto. O sol precisa da lua. E a lua precisa do sol. Já vimos alguma coisa sobre isso. Mas eu vou detalhar. As estações não funcionam se ambos não existirem. Já citei. A vida não é possível se ambos não existirem. Reparem que os primeiros animais foram criados no 5º dia, o dia após dos luminares. Como prova de que, sem luminares, não existia a vida animal. Foram criados exatamente a seguir. O sol de dia brilha sem apoio da lua. Mas de noite, como é que é? Para que haja luz, tem que haver a lua. Que a lua reflete a luz do sol. Eles precisam do outro. O sol e a lua são um casal, irmãos. O sol e a lua são um casal. E a Bíblia compara o sol a um noivo. E eu vou citar. Está em Salmos 19, 4 a 5. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo, que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr pelo seu caminho. E deixem-me dizer-vos que, como o noivo que é, o sol, ele precisa de uma noiva. Irmãos, e a noiva é a lua. Da mesma forma, a igreja é figurativamente reconhecida como noiva e o Senhor Jesus Cristo como noivo. Há aqui uma relação fantástica entre uma coisa e outra. Terceiro ponto. O Sol é o centro do nosso sistema solar. Há muito tempo atrás, as pessoas não achavam isso. Achavam que a Terra é que era o centro do sistema solar. Mas, felizmente, chegou-se à conclusão que o Sol é que é o centro do sistema solar. Em redor dele giram todos os astros do sistema solar. Dele recebem a luz, dele recebem o calor. E o Sol é uma excelente figura de Deus. Eu vou citar este versículo, está em Malaquias 4:2. Eu cito:
Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Mais uma vez, Deus associado ao sol. Da mesma forma, deixem-me dizer-vos que o sol é o centro das nossas... Deus deve ser o centro, e é o centro das nossas vidas. E nós, como figura da igreja na Lua, devemos aceitar o domínio e a soberania. Não é a Lua que está no centro do sistema solar. Não é a igreja que está no centro do sistema solar, é Deus. Deus é que está no centro do sistema solar, não somos nós. E nós vamos aceitar a soberania que diz respeito a Deus. A Lua está no seu canto. A Lua não se afasta da sua órbita. Porque sabe se aproximar muito é queimada. Além de não ser possível se afastar. Mas está feito para ensinamento nosso. Quem deve ter a prioridade não é a Lua. Não somos nós. É Deus manifestado no Sol. O Sol é que está no centro do sistema solar. Quarto ponto. Sabiam que a luz da Lua não deriva dela própria? Vocês já olharam com atenção para a Lua? Hã? A Lua é um objeto frio, feio, cheio de pancada de meteorito. Ela não produz luz. É um objeto sem vida, triste. Eu costumo dizer, não, nunca disse. Eu costumo pensar, ao pensar nisto, não sei se já leram o livro do Antoine-Exupéry, O Príncipezinho. Há um planeta, não é? Aquilo tem uma flor, não tem? Há mais vida nesse planeta do que na Lua, irmãos. Porque aquilo tem uma flor. Na Lua não há flor nenhuma. Portanto, aquele planeta do príncipezinho tem mais vida do que na Lua. E, portanto, não tem luz própria. A luz não deriva dela própria. E para que possa transmitir luz, a luz é refletida do Sol. Ela tem que fazer duas coisas. Primeiro, não se pode mover da sua rota. Porque ela está permanentemente com a mesma face virada a fazer reflexão. Não se pode mover. Ok? E segundo, não pode parar de refletir. Sabe o que a Bíblia diz de qual deve ser o nosso comportamento como igreja? Eu vou citar. Sobre não nos movermos. Devereis permanecer desfundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses 1:23. Não vos moverdes. Olha, curioso. A Bíblia também diz que nós, como igreja, não nos devemos mover da nossa rota. É verdade. Mas diz mais. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis. No original quer dizer refletis. E esta, hein? Tal como a Lua, para continuar a refletir, tem que ficar sem se mover e a refletir permanentemente. Duas ações. A Bíblia também nos pede que nós não saiamos da nossa rota e continuamos sempre a refletir. Curioso. Não nos podemos comparar com a Lua? Claro que sim, mas vamos ver mais. Deixem-me, antes disso, dizer-vos uma coisa importante. Os crentes que brilham mais não são os que têm maiores dons. São aqueles que não param de fazer estas duas coisas. Refletir e ficar na rota certa. Não são os crentes que têm mais dons. São os crentes que, independentemente daquilo que têm, não param de ficar quietos na rota que têm que ficar, mas permanentemente a refletir. Porque a luz não é nossa. Olhem para a Lua. A Lua é uma coisa feia. Nós também somos assim, a nossa natureza. O que conseguimos transportar de bom é aquilo que refletimos de Deus. Sempre, sempre. Quinto ponto. A Lua não tem motivos para sorrir quando se olha ao espelho. E nós também não. Eu consegui uma imagem da Lua, não só da parte visível, mas da parte lunar. Eles dizem sempre que a Lua tem uma há aquela música do Rui Veloso que diz o teu lado lunar. Diz respeito à parte da Lua que está escondida. Essa parte, de facto, ainda é mais feia que a outra. Mas deixa-me dizer que a parte melhor da Lua também não é muito melhor. A Lua não tem motivos para sorrir quando se olha ao espelho. Ela está repleta de impactos de meteoritos. A Terra também está. Só como existem rios e coisas que fazem erosão, aquilo com o tempo começa a desaparecer e começa a haver erosão. Lá não existe nada. Então fica tudo à vista. É uma ruína da natureza. A Lua é uma ruína da natureza. Deixem-me dizer-vos que também nós, irmãos, não temos motivos para nos orgulharmos quando olhamos ao espelho. Nós estamos cheios de pecado. A nossa velha natureza é-nos transportar, vem connosco e nós não nos conseguimos libertar da velha natureza. E mais, Deus nos aceita como somos, desde que nos cheguemos a Ele pela fé. E então quando fazemos isso, Deus consegue fazer uma coisa maravilhosa. Consegue pegar num caco como nós, e com um caco como é a Lua, e fazer refletir a sua imagem nos outros. Isto é pura graça. E a Lua tem muito a ver connosco. Nós não temos nenhuma beleza. Não é só o Senhor que não havia nenhuma beleza havia um para que lhe o desejassem, mas também não há nenhuma beleza em nós. Nós somos como a Lua. Eu acho fantástico o quadro. Eu olho para aquela Lua
e percebo o estado e a graça de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Consegue dar-nos a graça de podermos refletir a luz para um mundo em trevas. Mas nós, humanamente falando e a nível de estado real das nossas almas, nós não somos melhores do que a lua. Deixe-me dizer-vos que todos nós, em essência, somos uma superfície lunar. Todos nós. 6º ponto. A origem da luz da lua é oculta à vista dos homens. Eu quando olho para a lua, e durante muito tempo fez-me confusão. Eu sempre achei que a lua tinha luz própria. Quando disseram que não tinha luz própria, mas como é que a lua consegue ter aquela luz toda? Então, naquelas noites de lua cheia, não é espetacular olhar para a lua? Como é que é possível, não tendo luz própria, ter aquela luz tão bela? Deixem-me dizer-vos que o mundo, quando olha para a igreja, ele também fica a coçar a cabeça. Como é que é possível aqueles tipos terem a força que têm, têm o poder que têm? Mas a igreja sabe, porque a igreja relaciona-se com a fonte. O mundo não. A lua sabe onde é que a luz vem. A lua sabe que a lua sabe entre aspas, não é? Esta é uma forma de expressão. A lua sabe de onde é que a luz vem, porque a lua relaciona-se com a fonte. Da mesma forma, a igreja sabe de onde é que a força que a igreja tem vem, porque a igreja relaciona-se com a fonte e o mundo não. Nunca se esqueçam disso. 7º. Durante a noite, é através da luz da lua que eu vejo um vislumbre do sol. Por isso é que eu disse há bocadinho que durante o dia o sol não precisa da lua, mas durante a noite o sol precisa da lua. Deixem-me dizer-vos que nós hoje em dia vivemos em períodos de trevas. E nós somos a lua que pode brilhar. E o sol precisa de nós. Deus, entre aspas, precisa que a igreja funcione em plenitude, de reflexão permanente neste mundo. Porquê? Porque nós somos hoje a imagem visível do Deus que está invisível. Assim como a lua é a imagem do sol quando o sol está invisível à noite, nós hoje somos a imagem visível do Deus que está invisível. E a pergunta que eu faço é, temos noção desta responsabilidade? É porque se nós não brilharmos, os outros não percebem que existe Deus. Porque nós somos e vou citar, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. 2 Epístola aos Coríntios 3:2. Nós somos a carta de Deus para que todos os homens possam ler. Ou, por outras palavras, vocês são a lamparina, ou são o farol, ou são a fogueira, ou são qualquer coisa que imita luz para que os outros possam perceber que a vida não é só trevas. Como é que nós temos consciência disso? Para terminar, eu vou-vos contar como é que a lua nasceu. E porquê que eu conto isto para o fim? Porque eu acho que é especial. Podia falar no início. Como é que a lua nasceu? Isto na relação com a igreja. Isto não tem base bíblica, mas pela ciência é tido como algo perfeitamente certo. E até, biblicamente falando, eu acho que até é suportado. Eu vou-vos explicar como é que a lua nasceu. A lua nasceu com uma colisão entre um objeto estranho que bateu na Terra e transportou detritos para à volta da Terra. E depois esses detritos fundiram-se todos e fundaram a Lua. Tanto é que a Lua tem parte de elementos da Terra e parte de elementos de outro objeto estranho. Isto porquê? Porque já se foi à Lua, não é? O meu avô sempre acreditou que o homem não foi à Lua, dizia que era aldrabices. Mas isso é uma à parte. Mas nós sabemos que o homem foi à Lua. E portanto já conseguiram perceber que há ali elementos que só existem na Terra, mas também há elementos que não existem na Terra, que estão na Lua. E além disso, tecnicamente e cientificamente, eles explicam isso. Há uma coisa interessante, o facto de ter vindo da Terra também explica porque é que a Lua tem pouco ferro. Porque ao sair da Terra, a Terra absorveu no seu núcleo o ferro todo. De outra forma não se explica como é que a Lua não teria tanto ferro. Não teria ferro e teria níveis baixíssimos de ferro. Mas há muitas outras interpretações. Espiritualmente falando, que é o que interessa, e supondo que isto é verdade, okay? Porque a Bíblia não fala nisto, mas pressupondo que é verdade, e eu acredito que talvez seja, isto é um tiro no porta-aviões. Porque isto explica coisas fantásticas. Reparam, Lua é composta por materiais de duas origens diferentes. A igreja é composta por dois povos. Judeus e gentios. Judeus, terra. Gentios, esperança celestial. A Lua, se isto for verdade, parte da terra, ok? Uma personificação dos judeus e outra parte de personificação de outro, da esperança eterna, neste caso revestida pelos gentios. Isto é fantástico. E a outra coisa importante é que foi com dor, com colisão que se formou a Lua. Eu pergunto, não foi com dor que se formou também a igreja? Não foi preciso uma dor brutal para se formar a igreja? Eu acho de facto que as lições que temos aqui a tirar são... Eu tinha muita coisa para dizer, mas não vou dizer. Podia falar sobre o eclipse da Lua. E todos nós nos eclipsamos volta e meia. E só rapidamente. A Lua eclipsa-se. Quando nas rotas... não é rotas, os eixos de rotação
fica a terra, a lua e o sol. E, portanto, a luz que vem do sol deixa de ser refletida porque a lua tapa a luz. Irmãos, quantas vezes nós queremos fazer as nossas coisas à nossa maneira e tapamos a luz em vez de refletir? E queremos fazer as coisas à nossa maneira. Quando fazemos isso, nós somos um eclipse autêntico. Não emitimos luz. E não é por acaso que a lua de vez em quando tem uns eclipses. No fundo, figurativamente, para nos mostrar que todos nós, a certa altura, nos eclipsamos. Ok? Faz parte nos eclipsarmos. Mas é importante percebermos porque é que nos eclipsamos. Isto é que é mais importante. E mais importante é compreender isso e não repetir. Eu tinha muito para vos dizer. Eu vou ficar por aqui. Eu só espero que retenham uma verdade, que é muito importante. Não importa os nossos dons. Não importa as nossas capacidades humanas, irmãos. Eu acho que quanto mais difícil e quanto mais pedregoso for o nosso terreno, a nossa superfície lunar cada vez pior, mais Deus pode brilhar em nós. O mais importante é as nossas atitudes. Se vamos continuar a refletir a luz de Deus, se nos vamos chegar perto dele e se vamos continuar focados em não nos movermos nessa mesma rota. Façamos tendo como exemplo a lua e com isso, irmãos, nós podemos ser, como eu ouvi há um tempo atrás e nunca mais me esqueci, até escrevi na minha Bíblia, a imagem visível de Deus que está invisível. Que o Senhor nos abençoe.